Sejam muito bem-vindos para mais um Entre Taças e Vinhos com Elis Cabanilhas. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito bacana. Ele não é um porta-voz da Serra Gaúcha, ele é um peregrino. Ele sai Brasil afora, mundo afora, divulgando a tradicional vitivinicultura da Serra Gaúcha. Pablo Perini, diretor de marketing, sommelier da premiada Casa Perini, estará conosco para contar um pouco mais sobre a história dessa tradicional vinícola lá do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Pablo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer ter o pessoal do nosso Brasil, porque eu acho que é a nossa função como comunicadores contar das maravilhas que acontecem por aqui. Tá legal. Não é? É isso aí. Alguma vez eu estive vendo uma entrevista sua e eu acho muito interessante que você falou que a gente precisa desmistificar o vinho no Brasil. Retroceder nessa imagem superestimada que está acontecendo do nosso mercado. O que você quis dizer com isso? Olha, então, eu acho que muito disso passa pela questão de ter uma familiaridade em relação ao consumo de vinho e espumante como algo que é totalmente palatável e possível de se inserir no dia a dia de consumo. E eu acho que o Brasil, ele é um país continental, então a gente é multicultural em todos os aspectos, desde hábitos de consumo de comida é muito variado, o clima, né, a gente está aqui na região sul, vai de um frio extremo até um calor muito grande, e eu acho que o vinho é uma bebida tão versátil e que tem produzido pelo próprio Brasil, uma diversidade tão grande de estilos de vinhos, desde os mais brancos, leves, frescos e frutados, até tintos super encorpados com potencial de evolução, e tem para todas as horas momentos para ser feliz de alguma maneira. No entanto, existe uma falta de hábito de consumo que passa por um fator muito importante que a maioria das pessoas não sabe, pensa que é ou preconceito ou questão de tributação, que existe, a gente sabe, mas através de um estudo, inclusive, feito por uma entidade inglesa chamada Wine Intelligence, nós descobrimos que a principal motivação do brasileiro não consumir tanto o vinho é o desconhecimento, apenas isso. Então, achei legal que você começou falando sobre a questão da peregrinação. Claro que é um trabalho de formiguinha mesmo, como a gente diz, mas eu acho que para aproximar a questão do consumo do vinho em relação ao dia a dia, passa muito por a gente poder ter a possibilidade do vinho fazer parte do dia a dia, especialmente no que passa pela refeição, no que passa por momentos em família triviais, né? O casal que está brindando a mais um dia que se encerra, né? Num jantar, por que não? A gente fomentar a possibilidade de ter porque não uma taça de vinho contemplada num almoço executivo, por exemplo, como muitos outros países fazem, de uma forma mais leve e mais fácil. E dentro disso, já vou aproveitar e puxar para algo que eu acho que é uma belíssima porta de entrada para o consumo de vinho que é familiar ao paladar do brasileiro de uma forma mais generalista, que é o moscatel, né? Mas é interessante, a gente até depois vamos voltar na história do moscatel, que tem algo especial para a gente contar, mas antes disso eu queria que você me contasse. A gente sabe que a questão tributária aqui no Brasil é algo que dificulta muito a produção do vinho. Sim. Mas a gente também tem essa questão cultural. Lá na Europa, a gente não pode nem comparar consumo per capita. Exato. Mas lá eles têm essa cultura do vinho ser um alimento. Exatamente. Está presente na mesa no almoço, está presente no jantar. Quais são os grandes desafios hoje que vocês entendem como produtores que o Brasil enfrenta para que a gente consiga disseminar essa cultura do vinho, mudar essa cabeça? Sim. Eu acho que você tocou numa questão fundamental, que sem dúvida passa pela parte tributária. Afinal, isso ninguém foge. Quando vai para questões legais, realmente não se tem muito o que fazer, e tem que lidar com os fatos como são. Foge a questões de vontade da indústria. Então, se a gente pudesse contar com a benevolência, se assim fosse, né, de quem dá as cartas, né, de poder oferecer condições mais flexíveis, né, de forma ao vinho chegar à mesa do consumidor por preços mais convidativos, isso seria sem dúvida uma maneira mais fácil de tornar ele de uso mais cotidiano. E eu acho que existe um olhar aí legal, mais relativizador. Você deu um ótimo exemplo do modelo europeu, que é de enquadramento
do vinho como alimento, porque também devido à tradição nos países que consomem o vinho de uma forma mais incorporada à cultura mesmo, dá para dizer, acho que ele é enxergado como uma bebida que sim, tem lá seu teor de álcool moderado, mas que bebido do jeito como deveria ser, né, ou como deve ser, e para minha sorte, ou o que eu observo no consumo geral do vinho, as pessoas tendem a... Quem leva a sério o consumo do vinho saudável, digamos assim, ele está muito mais inserido, associado à refeição do que com caráter afora isso. Tanto que a gente vê médicos hoje incentivando o consumo de 1, 2 taças de vinho ao dia. Sim, ele tem benefícios para o coração, enfim. Se a gente entender que o vinho hoje ele não está associado a uma bebida alcoólica, mas de fato uma bebida que enriquece exatamente, saúde, uma refeição. Ele tem essas propriedades que quando ingerido, como eu estava falando, de uma maneira correta, que é uma taça diária, realmente ele vai oferecer benefícios ao longo do tempo. E, aliás, é a bebida que tem essa questão de combater os radicais livres, ajuda em questões cardiovasculatórias, até para a pele, né? Tem estudos que já comprovam resveratrol, um componente que... Exatamente. Especialmente no vinho tinto, a gente tem essa propriedade que ajuda a melhorar e a manter essa vitalidade por um longo tempo maior, né? E também, voltando à questão de desafios, né? O que ajudaria, eu acredito que muito disso passaria por uma questão de campanha, de forma a fazer com que as pessoas entendam que o consumo do vinho de uma forma mais cotidiana e moderada, ele não só enriquece as questões de saúde, de benefícios que ele oferece, como enriquece a questão de prazer à mesa, né? Sim. De uma forma... O vinho agrega. Agrega, exatamente, não só na parte sensorial, né? De potencializar o alimento, né? E tornar uma experiência mais completa, como ele tem um poder, assim, vamos dizer assim, indo para o lado poético, transcendental, que aproxima as pessoas, né? O rito de celebrar a mesa, a gente tem uma máxima que diz, né, que uma mesa de família ou de amigos que tem uma garrafa de vinho no meio, ela está ainda menos abandonada, menos solitária, porque o vinho ele tem esse poder de fazer com que as pessoas... Até pegando um gancho sobre essa questão de como o vinho agrega, a passagem da pandemia, se é que a gente pode falar que teve algo que foi positivo, é que a gente teve um salto quantitativo no consumo per capita aqui no Brasil com relação ao vinho, né? A gente chegou a próximo de 2,7 litros per capita hoje aqui no Brasil. Claro, estamos crescendo a passos pequenos de formiguinha, mas estamos crescendo. Sim. E o fato das pessoas passarem mais tempo em casa, juntos, esse consumo, a pandemia estimulou esse consumo. Sim. Hoje a gente percebe também que está acontecendo um aumento no consumo dos espumantes, dos brancos, dos rosés, né, que antes era muito evidenciado nos tintos. Os outros estilos de vinho estão conquistando seu mercado. As grandes empresas que estão muito mais profissionalizadas, investindo em tecnologia, estão entregando vinhos muito mais, às vezes até com teor alcoólico mais baixo, com menos intervenção, focando até num mercado que está chegando dos jovens consumidores que estão buscando vinho sem álcool, zero álcool, ou com teor alcoólico mais baixo. Como que você percebe isso na Casa Perini, né? Essa evolução de paladar, essa evolução de mercado para que a gente possa saltar desses 2,7. Então, na verdade, projeções dizem que para 2024 a gente já vai ter 15% de aumento no consumo. Então, assim, vocês estão mirando esse público consumidor? O público jovem, sim, sempre tem que ser buscado, até porque a gente não quer, vamos dizer assim, ficar refém daquele público de vinho e de espumante estereotipado, digamos, de uma faixa etária mais madura, talvez, com um específico de um viés mais sofisticado, etc. De um paladar mais tradicional. Exatamente. Também, né? A gente quer justamente buscar novos consumidores e o pessoal que, através
especialmente acho espumante, como eu havia comentado, tanto Moscatel quanto alguns falando especificamente aqui, né, do estado, a gente sabe que o pessoal gosta muito do paladar que tem um equilíbrio entre um certo dulçor com o frescor de uma acidez, tanto que o Moscatel, né, é um estilo de espumante que performa muito bem aqui, é uma maneira de aproximar, e ele por si, né, os espumantes moscatéis têm por volta de 7,5 a 8 graus de álcool, então também se enquadra nessa questão de álcool mais moderado, que tem sido uma tendência de mercado. Acho que ele, além de convidar para aproximar do mundo do consumo do vinho... Ele é uma porta de entrada. Ele é uma porta de entrada, sem dúvida. É muito fácil de assimilar. Essa questão, né, Pablo, de que é inevitável que uma pessoa jovem, ela tenha uma preferência por um paladar um pouco mais adocicado, mais leve. Isso. Dificilmente vão entrar já num paladar que está evoluído, com vinhos mais complexos. Sem dúvida. Eu acho que tem que obedecer. Claro. É uma transição e uma evolução natural do paladar, não é? Sem dúvida. E até quando você falou da questão da pandemia, retrocedendo um pouco desse tópico, que aumentou ali nesse cenário o consumo per capita, e também juntando com outro questionamento que você fez a respeito de desafios para fazer com que a base de consumo, e especialmente falar do consumo de vinho nacional, aumente, aí a gente tem uma questão bastante delicada que também passa por regulamentação interna do país, que é as fronteiras secas, né? Isso atinge muito o mercado nacional e para usar o termo correto, é o vinho de contrabando, Sim. que a gente sabe que representa um volume bastante grande que entra no país de uma maneira descontrolada, envolve inclusive falsificações, né? O consumidor muitas vezes não sabe o que está consumindo, e até para quem às vezes que está em casa não sabe como identificar isso, uma maneira bastante clara, né, de evidenciar isso, inclusive em pontos de venda, que muitas vezes as pessoas não suspeitam, ao pegar uma garrafa de vinho importado, normalmente dos nossos vizinhos aqui mais próximos da América do Sul. Se você for ver atrás do rótulo, né, no contrarótulo, um grande indicador disso é quando você não tem nenhuma informação traduzida para o português, nenhuma fonte do distribuidor, importador, quer dizer que ele entrou por vias ilegais. Acho que esse é o termo correto. Então, complementando o que você falou, que houve um aumento do consumo do vinho per capita e também do vinho nacional, ali existe uma certa uma distorção de informação, porque no momento que você bloqueia o que entra de uma maneira que não é controlada e que não é lançada oficialmente, né, por não ter as devidas notas fiscais, etc., você perde informação. Então, naturalmente, bloqueou essa entrada indevida, você começa a ter um cadastramento do que está circulando no mercado de uma forma correta e isso tudo é lançado. Então, esse número que teve aumento, ok, acredito que teve, mas ele saiu de uma maneira um pouco distorcida, porque nesse período teve uma janela que deixou de ser contabilizado o que vinha entrando de uma forma errônea e depois voltou a acontecer, infelizmente. Interessante que vem acontecendo, até na ProWine foi lançado recentemente uma campanha, né, onde produtores do Brasil estão se unindo justamente para um Brasil legal, uma campanha onde a gente tenta educar e mostrar dos perigos do consumo de um vinho que chega de forma ilegal, não só pela questão tributária, mas muitas vezes as pessoas não sabem nem o que estão consumindo. Exatamente, não é? Garantia de procedência, né? Exatamente. Isso a gente só tem quando sabe de fato todos os caminhos pelos quais passou, né? Quando tem todas as regulamentações preenchidas de uma maneira correspondente, né? E então isso realmente é fundamental no momento que você quer ter a garantia do que está consumindo. Na taça. Pablo, me conta, eu quero saber um pouco mais sobre a história da Casa Perini. A história de vocês, ela já é uma história de sucessão familiar, desde o seu pai, não é? Hoje você também tem o seu irmão, que está à frente da empresa com você. Exato. Conta um pouco mais pra gente da história, onde vocês estão localizados. Claro, com prazer. Então, a Casa Perini, bem como a maioria das vinícolas nacionais, o número das vinícolas mais representativo do país se encontra na macro-região onde nós também estamos, que é a Serra Gaúcha. A Serra, ela abrange uma série de cidades ali na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos especificamente na cidade de Farroupilha, tá? No município de Farroupilha, que fica entre Caxias do Sul
e Bento Gonçalves. A Serra Gaúcha em si, ela representa mais de 90% do total de volume de uvas plantadas pela elaboração de vinhos e espumantes finos do país, então realmente é bastante pujante nesse sentido, no setor, é o que mais representa para o país. E se a gente for entrar daí em termos de micro-região, nós estamos no Vale Trentino, é o nome da rota turística a qual a gente pertence. E Vale Trentino tem esse nome devido a uma herança da imigração italiana que veio do extremo nordeste da Itália, divisa com a Áustria, do Trentino Alto Adige, por isso do termo, né? Como a maioria dos imigrantes que se estabeleceram por lá vieram do Trentino Alto Adige, o nome é Vale Trentino, e essa micro-região chamada Vale Trentino pega tanto parte de Caxias do Sul quanto Farroupilha. Nós estamos em Farroupilha, que é também a região que tem uma indicação de procedência ou indicação geográfica dos moscatos de Farroupilha. Tá? Para quem não domina, né, esses termos, a indicação de procedência, a gente pode fazer uma comparação com uma que é muito famosa no mundo inteiro, que é champanhe. Né? Quando você fala champanhe, pensa na bebida especificamente, mas boa parte das pessoas que não estão familiarizadas ao meio do vinho não sabem que se refere, por exemplo, a uma região dentro da França que tem esse nome específico. Então, fazendo um paralelo, quando você ouve falar num moscato, né, um derivado da uva moscato, que vem da indicação de procedência de Farroupilha, que é onde está a Casa Perini, você tem uma garantia, que é uma espécie de selo, que atesta a tipicidade das uvas que dão origem aos vinhos que estão naquela região. Você sabe que vai ter uma garantia de ter um perfil de aromas e sabor específico, que pode saber do que se trata, que tem umas notas aí de aromas bastante ricos, que vão remeter a pêssego, nectarina e uma série de outras que são próprias das moscatos que vêm dessa micro-região. E além disso tem tipos específicos de uva moscato que também estão previstas para ser plantadas ali. Por exemplo, já entrando no mérito de uma linha que nós estamos lançando aqui em primeira mão, que é a Vintage, um dos itens da Vintage é o nosso Moscatel Blended. Antes de você falar do lançamento, nós temos que pontuar a vocês que é da Casa Perini, é dessa região que vem o 5º melhor, né, vinho do mundo. Casa Perini, em 2017, foi eleito o 5º melhor vinho com o Moscatel. E não tem como a gente não falar dessa situação que lançou ao mundo os olhares para a qualidade do espumante Moscatel que a gente produz. Porque Mário Gais já abriu toda uma porta mundo afora com as borbulhas, no sentido do Natur, do Brut que ele fez. Mas a gente conseguiu mostrar com o trabalho de vocês que os moscatos brasileiros também têm muita qualidade. Exatamente. Como que isso melhorou, evoluiu o nosso mercado? Foi muito bacana você citar isso, porque esse concurso, ele era, vamos dizer assim, um cruzamento entre os resultados de uma série de outros concursos que ocorreram naquele ano, né? 2017 foi, então tinha concurso francês, italiano, espanhol, etc. Aí, depois de uma triagem das melhores performances dos produtos que haviam participado dessas premiações, houve um cruzamento para ver os melhores dos melhores, vamos dizer assim. E o bacana ali que eu achei foi que eles fizeram um ranqueamento baseado em qualidade geral dentro de cada respectivo estilo, assim. Então, você tinha lá vinho de Bordeaux, vinho da região de Jerez, vinho do Porto, Rioja, ou seja, as mais variadas origens dos mais diferentes países. E daí, o que valia era a qualidade global, vamos dizer assim, independente do estilo. Certo. E dentro disso, o Moscatel ficou como um 5º posicionado, o que é muito legal, porque ajuda a fazer com que exista uma certa... passe a se despir de, às vezes, um preconceito, dá para dizer a palavra, que existe. Em relação a categorias que passam pelo dulçor na composição da bebida. Verdade. Tanto que entre os que estavam nas primeiras posições tinha Porto, que é um vinho licoroso doce por excelência, que estava com uma avaliação global muito alta, e o próprio Moscatel. Então, isso foi um reforço da assertividade do movimento que a gente vinha fazendo desde o começo do trabalho da vinícola com espumantes, porque nós fomos a primeira vinícola a elaborar um espumante Moscatel 100% brasileiro, lá em 1998 ainda, então tem uma boa tradição nesse sentido. E depois, junto às vinícolas de Farroupilha, temos feito todo esse movimento para
enaltecer os moscatos dessa região, né? Isso é importante. Exatamente. E daí, quando tem uma premiação dessa aqui no Melhor do Mundo, que chancela e mostra que estamos no caminho certo. Exatamente. A gente ficou muito contente porque a prova é explícita de que os movimentos estavam no caminho correto. É inevitável a gente não dizer assim, a Serra Gaúcha, ela é muito reconhecida, conhecida pelas suas borbulhas. Isso. E hoje vocês também estão apresentando, estão com uma gift box para o final de ano, que vocês conseguiram montar uma seleção de todo o potencial na produção de espumantes ali e na região de vocês. Conta um pouquinho sobre isso. Claro, vou falar sim. Então, a Vintage Box, ela é uma caixa, né, como o nome sugere, que tem os 5 itens que estão sendo lançados, uma linha superior de espumantes, né? Então a gente tem os espumantes standard, tem o Brut branco normal, o Brut rosé, tem o moscatel, tem o aquarela, né? Uma série de outros itens, mas nós queríamos algo que se diferenciasse por uma série de motivos especiais, tá? A começar pela questão de uma safra que fosse fora da curva, né? Normalmente, 2022? 2022, a safra desses espumantes, você vai ver assim que a maioria dos espumantes que você encontra no mercado, seja brasileiro, seja espanhol ou francês, eles não são safrados. Isso é uma tradição, porque são feitos blends, ou seja, cortes de bases de vinhos com safras diferentes para manter o estilo daquele produtor. É o que acontece em geral no espumante. Também. Em champanhe, exatamente, nos cavas na Espanha. Mas no caso de uma safra vintage, né, que é indicada no rótulo, é quando você tem uma safra especial. Uma safra muito especial, exatamente. Quando ela é excepcional, você faz isso e coloca no rótulo a indicação de qual safra correspondente era. No caso, são todos 2022. E aqui, no caso, é uma possibilidade para quem quer conhecer todo o potencial ali da Serra Gaúcha, da região ali de Farroupilha, do Trentino. Vocês conseguem entregar estilos diferentes de espumante. Isso, cada item ele tem uma peculiaridade. Além de ser safra 2022, a gente colhe menos toneladas por hectare, então concentra mais qualidade, né? Abre mão de quantidade colhida para ter mais qualidade, mais intensidade de cor, aroma e sabor. Eles são colhidos com um pouquinho de acidez mais marcada, então colhe um pouquinho mais verde, assim, no ponto de maturação. Isso é típico em espumante para conseguir ter essa característica que vai fazer com que... Deles. É esperado, isso, para que ele tenha uma evolução melhor, inclusive na garrafa depois. E aqui da esquerda para a direita, falando dos itens, a gente começa com o que é um Blanc de Noir, que se refere a um espumante branco a partir da uva tinta. Ele é 100% da uva Pinot Noir, mas ele é branco. Daí vem a pergunta, mas como que ele é branco mesmo sendo de uva tinta? A Pinot Noir é uma uva com uma casca muito fina, muito sutil, elegante, dá vinhos bastante macios, né, e sutis, quando se fala de vinho tranquilo, vinho que não é espumante, nos tintos, mas aqui no caso a gente faz uma prensagem que escorre só o suco da polpa dele e depois fermenta. Então a gente não pega a cor dele, por isso que é o Blanc de Noir. Todos eles, tá, só para complementar, eles têm uma passagem de 18 meses em contato com as leveduras, com as borras finas que a gente chama, com batonagem para isso vai ser legal, o pessoal de casa conhece batom feminino, né? Batonagem é como se fosse um bastão, da mesma maneira que é a origem da palavra em francês, batom. A batonagem é você pegar dentro do recipiente que o vinho é elaborado e mexer o fundo, que tem essa espécie de pozinho, a levedura que faz o vinho se fermentar e ganhar o álcool e gás carbônico, para fazer com que ele ganhe uma cremosidade maior, uma complexidade de aromas também mais rica, por isso que essa linha é superior. Depois desse Blanc de Noir, nós temos o Rosé de Noir, que também ele é de Pinot Noir, no entanto, aí já tem cor, a gente deixa um pouquinho em contato com a casca, exatamente, vai ter um aroma que vai lembrar mais umas frutas vermelhas, um hibisco, umas notas diferentes. Na sequência, o Natur, né? Os dois anteriores, não comentei, eles são Brut, né? O que é um Brut? É um espumante seco, tá? Num certo nível. Aí, mais seco do que o Brut, você tem o Extra Brut, e mais seco ainda tem o Natur, que é o seguinte, o terceiro rótulo é de tom grafite, que ele é elaborado a partir de Chardonnay e Pinot Noir. Daí são duas uvas, bem interessante também. Na sequência, a gente tem um Brut barricado, isso é um diferencial bem legal, porque são poucos... Não é muito comum de a gente ver aqui no Brasil. Não, realmente, o espumante barricado é diferente. Então, a base dele, antes de ele ser espumatizado, né, receber o gás da fermentação natural, a gente passa esse vinho base por 3 meses
em contato com barrica de carvalho francesa, que é um tipo de barrica mais delicada, mais elegante, e importante a maneira como ela é tostada também, a madeira. Você sabe que uma barrica ela tem esse formato oval, não é porque ela é esculpida daquele jeito. A ripa seria, via de regra, retinha, então a gente tem que, vamos dizer assim, envergar ela através da temperatura. E isso é uma tosta que se usa de intensidade média a baixa, no caso... Para não conferir tanta maquiagem. Exatamente, para não marcar demais, né? Tem vários níveis. Nesse caso, a gente opta pela francesa, tosta média baixa, que é justamente para, em cima dessa uva chardonnay, que é branca, a gente dá uma passadinha pela madeira, que vai dar umas notas bem sutis, que remetem a um leve amanteigado, uma amêndoa, um chocolate branco bem legal, que junto com as notas aí, típicas de chardonnay, que é mais de maçã verde, etc., dá uma complexidade. E temos também um moscatel especial. Um moscatel blended, exatamente, que também recebe o selo de indicação de procedência de farroupilha, assim como outros itens derivados de moscato. Esse blend, o diferencial dele em relação ao moscatel branco é o processo, especialmente, e também a composição de tipos de uva que fazem parte. A gente usa moscato R2, que é bem vibrante, aromático, tem notas aí de flor de laranjeira, de pêssego, etc. Tem moscato giallo, o giallo é amarelo em italiano, então ele tem umas notas mais concentradas de ameixa amarela, de uva passa, e tem um moscato de Hamburgo, que é a mesma uva que nós utilizamos para fazer o aquarela, talvez você conheça, que ele é um espumante rosado. No entanto, aqui ele não chega a ter cor rosé, porque ele fica só 24 horas em contato com as cascas, que é para extrair mais intensidade de cor e aroma, e então ele ganha uma cor levemente dourada, assim, bem interessante, que dá umas notas mais complexas, de favo de mel. É legal, etc. Uma sugestão de presente para apreciadores de vinhos entenderem todo o potencial de produção de espumante do nosso sul, não é? Exatamente. Agora a gente vai falar de um outro lançamento, porque em 2024 vocês trabalharam, então cheios de lançamento. Bastante. E não é apenas um espumante, é uma obra de arte. Lançaram Dona Carmo, um espumante especial em homenagem à sua mãe. Isso mesmo. A Maria que ainda tem uma joia na garrafa que é um cristal Swarovski. Isso mesmo. Então, o Dona Carmo, homenagem à Maria do Carmo, minha mãe, que sempre foi muito participativa na vinícola, junto com meu pai, que é quem fundou, ela tornou possível com que as coisas acontecessem, né, dentro da vinícola, né? E então ele é um espumante icônico, né? O primeiro item que a gente considera chamado de luxo dentro da vinícola. Ele tem toda uma peça de metal aqui que ao longo dela tem 57 pedras Swarovski adornando a garrafa. Aqui na lateral tem explicação de alguns diferenciais que ele tem como espumante na parte do líquido também. 60 meses? 60 meses de autólise, exatamente. Então, essa garrafa ficou... É de uma complexidade de fantástica. Sabor. É um espumante de meditação. Aqui a gente já tem algo especial, não só na garrafa, mas no líquido dele também. Sem dúvida. 60 meses é bastante tempo e esse período é que ele ficou em contato também com as leveduras, numa fase que a gente chama de remoagem. É bastante artesanal, por isso também que esse valor agregado acaba sendo maior e funciona ao longo do tempo. As pessoas que são os mestres de cave vão lá e mexem de tempo em tempo as garrafas para fazer com que essa levedura, que havia comentado também ocorre no vintage, fique em suspensão para ganhar mais e mais complexidade. Ele é safrado, tá? Ele também esse é 2019, então mais tempo, né? E uma safra especial que teve... Pouquíssima produção. Pouca produção, vai ser por volta de 4 mil e poucas garrafas. E a gente consegue ter uma acidez bastante elevada para permitir com que ele evolua dentro da garrafa, tanto que já estamos em 2024, ele está em plenas condições de consumo e tem promessa de tranquilamente deixar mais 5, 10 anos, de acordo com o que as pessoas gostam de observar de evolução do espumante na garrafa. E vamos falar da tua passagem por Curitiba, o que te trouxe aqui hoje, que você está lançando um espumante, uma parceria com o chefe Eric Jacquin. Isso mesmo. O que é essa parceria? Conta. Então, a gente já fez algumas ações com o chefe Jacquin em outras situações, né, de jantares especiais que ele harmonizou os pratos, etc. Aí ele ia comemorar os 30 anos dele no Brasil, né? E ele adora espumante nacional, ele reconhece a qualidade do terroir,
como bom francês, adora espumante de forma geral, e queria comemorar o tempo dele aqui como chefe no Brasil. Para isso surgiu a ideia de lançar um espumante exclusivo em parceria com a marca dele. Então ele acompanhou a concepção do espumante desde a embalagem, né, que tem todo um apelo bastante vibrante, como é a personalidade dele, né? É um rótulo vermelho com os detalhes de hot stamping dourado e tal. E o estilo do espumante ele queria que fosse bastante intenso. Ele tem uma cor mais saturada que remete aos espumantes franceses. E ele é 100% Chardonnay também, com um tempo maior em fermentação com as leveduras, para dar mais uma untuosidade que ele gostaria. A gastronomia. Isso. Como era um item só, ele disse, olha, ele falou, eu gostaria que fizesse espumante que funcionasse assim desde fazer festa, entendeu? Tomar a noite inteira, até comer com peixe, com aves, até com carne. Parece que eu tô ouvindo. Tá bom, chefe, é isso aí. Então tá bom, vamos fazer de um jeito que seja mega versátil. E a Chardonnay, quando a gente trabalha com uma extração maior, assim, de intensidade, ela funciona de uma maneira super versátil. E o resultado foi fantástico, então tá todo mundo bem contente com isso. Saiu o espumante Éric Jacquin by Casa Perini. Que bacana, uma parceria de sucesso. Bom, falando rapidamente, não tem como a gente não lembrar da catástrofe que foi a enchente que assolou o Rio Grande do Sul há alguns meses. Vocês foram poupados geograficamente, mas se compadeceram com a dor dos outros. Sim. E vocês lançaram uma edição especial do Casa Perini, o Inter Rosé, que vocês destinaram para ajudar, né, com a venda desse produto, ajudar o pessoal do estado que estava precisando. Como foi isso? Foi, olha, a questão da solidariedade com os colegas aí de algumas outras vinícolas que tiveram umas consequências mais trágicas. Claro que nos sensibilizou, a gente fez o que pôde, que estava ao alcance, fizemos doações diretamente da própria vinícola, usando os veículos para chegar até as áreas atingidas com alimentos, com roupas também, fizemos mutirões nesse sentido. E nós tivemos uma edição, a segunda, comemorativa ao inverno, né, para justamente quebrar a sazonalidade do consumo de espumante e mostrar que é possível também apreciar espumante fora dos períodos festivos de final de ano. Então, a Brut Rosé Winter, ele teve um sleeve, é uma embalagem que abraça a garrafa com uma padronagem que remete à estampa de malhas, né? E também uma touquinha de malha para colocar como um gorro em cada garrafa. Foram 3 tons de cor diferente. E daí, em cada garrafa que a gente vendia, parte disso tudo foi revertido para ajuda nesse intuito. E também, junto nessa coleção, nós fizemos umas malhas para que as pessoas pudessem investir mesmo com a mesma temática utilizada na embalagem específica dedicada. Legal. E agora as coisas estão voltando ao normal, o aeroporto reabriu agora outubro, aos pouquinhos o enoturismo vai retomando, e é essencial que vocês puderem, se programem, quem não conhece, que vai conhecer o enoturismo na Serra Gaúcha, prestigiar, né, os nossos vizinhos que estão se esforçando para se reerguer de uma catástrofe, além de ser um lugar maravilhoso. Quem já conhece, que vai de novo, quem não conhece, vá conhecer. Está chegando agora a época, no começo do ano da colheita, época mais linda para ver os vinhedos. E a Casa Perini tem uma estrutura de enoturismo incrível. Vocês têm uma série de situações, né? Vocês têm uma Kombi que passeia pelos vinhedos, batalhas de vinhos. Convida o pessoal para conhecer a Casa Perini. Com certeza, vai ser um prazer receber o pessoal que quiser visitar a gente. Nós somos a vinícola hoje que tem a maior gama de produtos enoturísticos, então, como você bem falou, tem o que a gente chama de Vino Kombi, que é uma Kombi que a gente fez toda uma estética retrô e leva as pessoas que chegam lá na vinícola através dela até um belvedere, no qual normalmente são casais ou grupos de amigos, fazem um piquenique. Daí dentro desse pacote, além do passeio da Kombi até o local onde o pessoal vai fazer esse piquenique, vai poder curtir a vista dos vinhedos, comer uma tábua de frios, tem dentro de uma certa linha vinho espumante à sua escolha para degustar, e depois volta ao final do dia para a vinícola. Para quem curte pedalar, um roteiro igual, porém troca a Vino Kombi pela bicicleta, que é o Bike Tour, o nome do projeto. A parte boa é que
a parte da subida você está só levando o kit, depois come, bebe à vontade, depois a caminho de retorno, descida, fica mais tranquilo. Descer todo santo ajuda, não é? Totalmente, isso é importante. Depois nós temos, por exemplo, a Batalha de Cabernets, que é Cabernet Sauvignon de diversas origens, que hoje nós temos um braço da vinícola chamado Casa Perini Mundo, que trabalhamos com vinhos de importação própria, de 9 origens diferentes, né, de países, terroirs consagrados do mundo inteiro. São rótulos exclusivos nossos no Brasil e também o consumidor não vai achar o líquido igual ao que é trazido, porque são de parceiros exclusivos. Aí, para perceber as diferenças entre os terroirs, através da Cabernet, só como exercício, é bem legal. Temos, obviamente, o tour guiado dentro da vinícola para conhecer os processos com degustação. Tem também o restaurante Beatrice, by Kay Restaurante, que os chefs Arthur e Vicente Perini também, então tem um parentesco ali, são quem opera e funciona todo dia ao almoço, exceto na segunda-feira. E também dentro das opções tem visitação podendo apreciar depois o almoço lá na vinícola. Vale lembrar que para o pessoal que gosta de correr, tem a nossa chamada Vino Run, que é uma corrida que ocorre normalmente no inverno, mas agora já ampliou, vai ter edição de verão. Edição de verão. Para quem quiser acompanhar, tudo está centralizado no nosso Linktree das redes sociais. No Instagram tem o @casaperini, dá para saber tudo que toda a programação. Tudo que é oferecido lá. Inclusive na safra, que está para chegar agora no final de dezembro até meados de março, se faz uma agenda bem legal, que é uma atividade intensa chamada Saga da Uva, que simula a rotina do imigrante italiano lá na região. Então, a pessoa chega, consegue fazer um café da manhã bem legal, cantando as músicas da imigração junto com o pessoal lá, fica com a roupa a caráter da época, colhe a uva, amassa com os pés, né, faz a pijade, que a gente chama, depois tem um almoço harmonizado, é bem bacana. É uma experiência. É uma imersão na vida do imigrante real, assim, muito legal. Seu Pablo, queria agradecer por você contar a história da sua família, a história da Casa Perini. Nossa, tantos lançamentos, parabéns por vocês acreditarem, né, no potencial do nosso Brasil de consumir mais, de criar mais. A gente falou sobre tanta coisa, mas vocês também estão com novidades nos vinhos tranquilos, estão ampliando linha, né, de Sauvignon Blanc, que vocês têm... Filtração única. Exatamente. Exato. Tem tantas novidades, a gente poderia ficar aqui horas falando, não é? Então, queria deixar uma mensagem para vocês. Consumam mais o vinho nacional. Não é simplesmente a gente divulgar, a gente contar. Recebam amigos em casa, escolham um vinho nosso, que é feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanta qualidade. Não sou eu que estou falando, especialistas do mundo... O mundo todo dizem que os nossos espumantes são os melhores do mundo. Então vamos privilegiar o que é nosso. Espumante não é só para Réveillon, para aniversário. Hoje nós temos estilos diversos de espumantes que permitem que você consuma de acordo com a estação do ano, de acordo com a sua gastronomia escolhida, com o que você está com vontade, com o que você gosta de beber. Então tem espumante para todos os gostos. Lindas palavras. Obrigada. Saúde a nós. A nós. Isso. É você. Maravilha.